Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a prefeita de Araçoiaba da Serra, Mara Melo, do PT. Mara Lúcia Ferreira de Melo, seu nome de batismo, é nascida em Fartura, São Paulo, no dia 3 de junho de 1973. Mudou-se para Araçoiaba da Serra em 1982 com a família, os pais e 7 irmãos. Em 1992, graduou-se em Sociologia pela Faculdade Carnegie Bazarian, a FKB, em Itapetininga, e tem especialização em Pedagogia da Alternância pela Universidade Federal do Espírito Santo. Foi professora da rede estadual no período de 1996 a 1999 em Ibiúna. De 2000 a 2012, Mara Melo trabalhou como assessora política do deputado estadual Hamilton Pereira. Depois de 2 tentativas para se eleger prefeita de Araçoiaba da Serra, em 2012 venceu as eleições com 6.356 votos, assumindo o poder executivo daquela cidade em 1º de janeiro de 2013. Mara Melo, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar da nossa Araçoiaba da Serra para toda a nossa região aqui no Via Pública. Muito obrigada. E a prefeita Mara Melo de Araçoiaba da Serra, antes de assumir o cajado lá na cidade de Araçoiaba, teve que torcer os dedinhos e lutar lá na justiça por conta de uma impugnação nas eleições em 2012. E ela vai nos contar um pouco sobre esse episódio. Veja bem, durante o processo eleitoral eu tive que substituir o meu candidato a vice-prefeito pelo fato de uma assinatura no dia da convenção do PMDB, uma pessoa do partido assinou e tinha os direitos cassados políticos pelo PMDB. Então eu tive que trocar o meu vice e fizemos exatamente no momento correto em que a lei disponibiliza um tempo para você fazê-lo. Nós fizemos corretamente e estávamos completamente tranquilos do que tínhamos feito. Então a oposição, o ex-gestor, entrou com um pedido de impugnação da troca do meu vice e eles usam do dispositivo do tempo, né? Então fez com que, na verdade, se postergasse por mais uma semana o resultado definitivo do processo eleitoral. Mas nós tínhamos convicção do que iria acontecer e foi questão de uma semana em que a juíza aqui da nossa zona eleitoral, aqui da 294, deu pelo deferimento da nossa documentação, reconhecendo como legítimo a troca do meu vice. Então, uma semana depois, na verdade nós comemoramos 2 vezes. Comemoramos na noite do dia 8 de outubro e depois comemoramos na semana seguinte. A cidade, na verdade, grande parte dela comemorou com a gente. Como que foi a disputa na campanha eleitoral em 2012? Foi muito difícil porque o Partido dos Trabalhadores estava entrando pela primeira vez na administração, não é? E particularmente em cidade pequena, essa disputa ela é mais acirrada ainda, porque ela está muito próxima. As pessoas se conhecem, né? E as alfinetadas, digamos assim, ficam mais próximas, os nervos se acirram bastante. E Araçoiaba, tradicionalmente, nos últimos 30 anos, as mesmas forças políticas que se revezavam à frente da gestão do município. E nós víamos, como bem foi dito aqui, nós tínhamos concorrido já por 2 oportunidades em que nós entendíamos que nós tínhamos que fazer um projeto diferenciado para a cidade. Pensar Araçoiaba nos próximos 30 anos, planejar a cidade, ordenar esse crescimento que a gente sabe que fatalmente vai acontecer. Então, diante desse desafio que a gente colocou para a cidade, dificilmente a gente entendia que qualquer um dos representantes das 3 forças na cidade naquele momento faria.
Então, nós se aliamos com uma das forças importantes da cidade, discutimos, ampliamos um pouco mais o grupo, a exemplo da tática eleitoral que o PT já vinha, através do presidente Lula, da Carta aos Brasileiros, já vinha colocando no nosso horizonte, e nós, como bons militantes que somos, entendemos o recado e fizemos o mesmo, e saímos vitoriosos nas urnas com um conjunto de forças políticas, e agora nós estamos aí num grande desafio há um ano já, de muito trabalho, de planejamento, de busca de recurso, de ajeitar as coisas para agora sim alinhar o crescimento ordenado da cidade de Araçoiaba da Serra. Esta é a sua primeira experiência na administração pública e justamente como prefeita, não é verdade? Sim. Como está sendo esse desafio nesses 11 meses? Quais dificuldades você encontrou? Essa primeira experiência como executiva, como executivo da cidade, só me foi possível justamente pela experiência que eu adquiri junto à assessoria do Hamilton Pereira, que é um deputado que a gente não se cansa de mirar-se, né, no exemplo do Hamilton. Ele me deu muita liberdade, eu atuei muito na região de Sorocaba e isso foi me dando lastro, né, foi me formando, foi me preparando para chegar aonde a gente chegou hoje. E os desafios que a gente encontrou é assim, uma máquina bastante pesada. Nós temos aproximadamente 30 mil habitantes, nós temos 1000 funcionários basicamente na máquina. Só na educação nós temos 600 e poucos funcionários na máquina, 29 prédios na educação, Sorocaba tem 130, veja, Araçoiaba tem 29 vai para 30 prédios públicos, quer dizer, tudo muito puxadinho, muito longe, muito distante, arranjozinho, aquela coisa de você tem que planejar e pensar a cidade, pensar a infraestrutura da cidade, pensar o quadro permanente da cidade. Eu estou formando, requalificando, dando curso, pegando as mãos mesmo dos funcionários públicos, tenho acompanhado para e passo todos os setores, visitado, dialogado e imputado o nosso modelo de gestão, que é um modelo assim que não tem preguiça, né? Que a gente trabalha muito, acordo muito cedo, durmo muito tarde, e toda a equipe tem um pouco desse meu ritmo. É até engraçado que as pessoas conversam quando eu não estou lá, diz que tem uma calmaria naquela prefeitura, mas é assim, e até a cidade perceber isso, a própria casa perceber isso, leva um certo tempo. E uma outra coisa que a gente precisa e já está mudando é assim, nós caminhamos com o nosso orçamento numa rota suicida, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma máquina pesada, ao mesmo tempo que eu estou requalificando e tentando otimizar os prédios, otimizar as equipes, eu também preciso fazer um planejamento do nosso orçamento. Hoje eu gasto 52% com educação, 29% com a saúde, o que resta é para o restante, ou seja, eu não tenho nenhuma capacidade de investimento próprio, né? Então nós estamos numa rota suicida com o nosso orçamento. Então nós estamos fazendo todo um trabalho agora de melhorar as aplicações disso, de reconsiderar algumas coisas para sanar o nosso orçamento, para reordenar as coisas, para ter segurança no nosso orçamento. E outra coisa que a gente tem feito, que é um desafio grande, como você coloca, é buscar recursos financeiros. Tenho me relacionado muito com o governo do Estado, embora... E o relacionamento é bom? É bom, é bom. O Estado tem me aberto portas, pelo menos para o diálogo, né? Nós conseguimos com o governo do Estado aí 2 creches escolas, que eu acho muito importante, e um caminhão para resíduo sólido, compactador, né? Tenho tentado mais coisas, nós estamos dialogando, né? Mas com o governo federal, para esse ano e o ano que vem, Araçoiaba passa a ser agora uma cidade digital. É mais fácil com o governo federal? A relação? Porque, na verdade, quando eu trabalhei com o Hamilton, eu criei toda uma relação, né? Criei toda uma relação com deputados, com senadores, criei toda uma relação com o Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, sou uma das indicadas agora para executivo estadual do partido. Então a gente criou, a gente foi solidificando essa relação dentro do partido, isso ajuda. Mas o governo federal hoje tem um sistema de convênio. Então assim, não importa a cor partidária, a bandeira, os prefeitos que estão me vendo agora podem afirmar isso com certeza, porque bons projetos, pensar, planejar a cidade, observar o sistema de convênio, tudo que ele abre, né? Todo dia eu costumo dizer para quem cuida do meu convênio, que era uma relação que a prefeitura também não tinha,
que eu criei a partir da nossa entrada, montamos, estruturamos um setor de convênios e projetos. Quer dizer, antes de falar bom dia, vem falar comigo. Quero saber o que tem de programa aberto, tem de projeto aberto. Agora mesmo nós estamos instituindo um bolsão de textos, né? Nós estamos montando todo um perfil da cidade e para cada área, cada especificidade, a gente montou um bolsão de textos de forma que você disputa edital, você disputa convênio, você disputa programa, fundo a fundo, tudo que aparece. Eu sou uma mulher da roça, sabe, Fernando? Então, para exemplificar, eu digo o seguinte, nós somos que nem sapo, que quando está procurando inseto. O inseto passou, ele vai e busca. Nós estamos desse jeito no sistema de convênio. Então, é assim, é escrever projeto, é ficar atento ao programa. O que eu percebo é que a gente está bem antenado nisso. E percebo que algumas cidades do município, da região também, mas percebo também que tem muitos prefeitos completamente perdidos, não entendem a oportunidade que é o Siconv. Eu acho que esse ano foi um ano, para muitos que não entendiam isso, começar a compreender, né? E uma outra questão é a questão de se relacionar regionalmente. Nós temos importantes situações políticas que a gente pode resolver de maneira regional, né? Desde estrada, desde de lixo, drenagem, saneamento, a resíduos sólidos, né? Nós temos uma série de divisas que a gente pode conversar muito com outros prefeitos na região. Então, eu acho que é um desafio para a Mara e é um desafio também para todos os prefeitos da nossa região de Sorocaba. Ao longo desses 11 meses, Mara, você precisou tomar alguma medida impopular? Precisei, assim, algumas coisas que, por exemplo, não acontecem numa cidade como a de Araçoiaba. Por exemplo, o Código Nacional de Trânsito. O sujeito chega em Araçoiaba, que é uma cidade veraneio e tal, opa, cheguei na minha casa. Então, eu estaciono o carro onde eu quero, né, eu coloco o som na hora que eu quero, eu vou pro boteco na hora que eu quero, eu fico na balada até a hora que eu quero. Nós chegamos já dizendo que o carnaval era até 1h da manhã, nós negociamos com os comerciantes para isso, nós colocamos regras que a gente apanhou bastante no começo, que foi com o Demutran, de ordenar o trânsito da cidade, cinto de segurança, de obedecer a sinalização, de obedecer a velocidade. Nós trabalhamos muito a questão dos novos empreendedores que querem empreender Araçoiaba, para que entendam um pouco do desenho que a cidade tem hoje, que é a qualidade de vida. Portanto, empreender Araçoiaba é empreender com projetos mais horizontais e não verticais, né? Eu tive que cancelar um empreendimento de 2 torres que estavam estabelecidas para a cidade, mas sem o saneamento para isso, sem drenagem, uma vaga apenas para cada apartamento de 38 metros quadrados, quer dizer, não precisa. Nós temos 255 metros quadrados, então a ideia é que você possa fazer uma cidade ordenada, planejada, uma cidade horizontal, porque a gente tem muita terra. Então, quer dizer, é difícil porque o empreendedor ele quer gastar o menos possível e vender o máximo possível. Nós queremos que ele venda bem, nós queremos que o povo também compre, mas nós queremos algo que preserve aquilo que o sorocabano busca em Araçoiaba, que o paulistano busca em Araçoiaba, que é qualidade de vida, né? Que as pessoas que empreendam, comprem em Araçoiaba, possam gozar de uma cidade gostosa, saudável, que tenha calçamento, que tenha lugar para pedestre caminhar, que tenha ciclovia, ciclofaixas, lombofaixas. É uma cidade que possa dialogar, né, com todos os setores, todos os bairros, com os corredores, e que ela possa crescer de forma sustentável. Então, os desafios, às vezes, é dizer não a algumas coisas que no passado se passava a mão na cabeça. Como você vê o encaminhamento da região administrativa, okay, e a possibilidade de o projeto ser viabilizado? No caso, a região metropolitana, que vem se falando da região metropolitana de Sorocaba. Eu venho desde 95 trabalhando nessa realidade, de 2005, perdão, trabalhando nessa realidade com o Hamilton lá no escritório, em que a gente montou, estruturou o primeiro projeto de região metropolitana, já entendendo que a discussão tinha que ser regional, né? Depois o projeto ganhou uma envergadura, uma musculatura maior, com o empenho de grandes forças aqui da cidade de Sorocaba. A gente percebe pelos estudos que a Uniso apresenta lá, os professores da Uniso apresentaram que existe um movimento muito forte, um movimento pendular dessas cidades que dialogam com Sorocaba e que acaba voltando para a sua cidade. Então, assim, as cidades precisam se falar. Nós temos coisas em comum.
Então, eu vejo isso com excelente olhar. Acho que as forças políticas da cidade têm que estar mais juntas do que nunca para que esse projeto aconteça. Uma região metropolitana hoje é vista, sob o ponto de vista governamental, com excelente olhar. Então, quando você vai buscar projetos, por exemplo, Fernando, o governo federal olha qual é o primeiro olhar dele? Região metropolitana. Qual o segundo olhar? Consórcio. Terceiro olhar, a cidade na sua individualidade. Então, quer dizer, se eu posso buscar projetos com consórcio, posso buscar projetos com a região metropolitana e posso buscar projetos, então, com a minha cidade, por que não fazer essas três disputas? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante da região metropolitana, que além de a gente tratar investimentos e gastos, né, em comum, a gente pode ter técnicos de qualidade para fazer os projetos, para ser fiscalizador, né, uma agência reguladora de saneamento, por exemplo, um sistema de desenvolvimento econômico que bons técnicos possam prestar assessoria para as outras cidades. Né? Então, muitas vezes você está lá em Araçoiaba com orçamento apertado, você não tem condição de contratar um bom engenheiro, alguém que conheça de saneamento, alguém que conheça profundamente outras coisas que acabam sendo limites para cidades menores. Mas dentro de um programa regionalizado, em que você possa junto discutir o futuro dessa região e que você possa ter bons técnicos que possam ajudar as prefeituras, até na elaboração, na execução de projetos. Então eu vejo isso com excelente olhar. Eu acho que passou do momento, está comprovado a importância da região de Sorocaba no PIB, o quanto a gente produz, o quanto essa cidade é rica. Nós estamos com as melhores universidades aqui, estamos com as melhores empresas aqui. Então, sabe, muita gente buscando qualidade de vida em cidades como Araçoiaba, como Piedade, como São Roque. Está aqui tudo pertinho. Quer dizer, eu acho que está na hora do nosso governador do estado se sensibilizar e entender que essa é uma política importante para a região de Sorocaba. Você acredita que o governo do estado está disposto à criação dessa região metropolitana? Eu acho que a gente tem que mexer ainda mais com o coração do governador lá. Eu entendo que deu-se um up, né? Eu acho que houve um envolvimento legal da região. Acho que muitos prefeitos ainda não entenderam do que se trata. Eu acho que, embora o Cruzeiro do Sul tenha feito um belo trabalho, ter conversado com cada um, mas se o prefeito não colocar a mão na coisa mesmo e dizer, olha, tem que acontecer, governador, não interessa se o senhor é do PT, do PMDB, do PSDB, a cidade vai votar, a população vai votar, faça para nós, quer dizer, eu acho que é uma questão de vontade política, porque comprovado está. Eu acho que nós podemos, de repente, juntar forças aí, sabe? E pautar o governador para uma discussão com ele. Porque a Assembleia, eu tenho certeza que está sensível a passar um projeto como esse. Se o Executivo quiser, não tem o que não tem o que segure. Então, de repente, nós podíamos aí juntar os parlamentares, juntar os prefeitos, não é? Até parte da sociedade civil, pautar o governador, fazer uma visita para ele no palácio, tomar um café da manhã com ele e falar, governador, como é que é? Vai rolar ou não vai rolar a nossa região metropolitana? Então, eu acho que de repente nós podemos juntar aí as nossas forças e coletivamente pedir uma agenda, sensibilizando o governador para que nos receba e a gente de repente fazer uma fé, né? Fazer algo diferente. Vamos levar um pouco de cada coisa que cada um tem na roça aqui, nós vamos oferecer um café da manhã lá no palácio para o governador. Quem sabe? Sei lá. São ideias. Ótimo convite esse, hein? Não dá para deixar de ser. Queijinho de Araçoiaba, um suquinho dali, um arranjinho de lá. Cada cidade levando uma coisinha ali para fazer um café com o governador, pode dar certo. Com certeza, Mara. Uma das obras do governo anterior ao seu governo foi a reforma no centro da cidade, a revitalização, não é? E isso provocou, inclusive, certa polêmica na cidade. Como você está resolvendo essa questão hoje? Você sabe, eu tenho visto o Panunzio sofrer aqui em Sorocaba e proporcionalmente, embora a cidade de Araçoiaba seja tão, né, muito menor, sob o ponto de vista do tamanho da cidade de Sorocaba, mas os nossos problemas são muito parecidos, são iguais, né? Quando você pega de uma gestão para outra, e aqui em Sorocaba é do mesmo grupo, teoricamente, político, a mesma força. No nosso caso lá, não.
mas até você dar os prazos regimentais, você conversar com a empresa, dialogar, acertar, ver os estudos, calcular, isso leva um tempo danado porque a máquina ela é lenta, né? Então agora nós estamos finalizando, fazendo a extinção do contrato da empresa que estava fazendo um serviço na praça. A praça ela passou por uma revitalização, eu avalio como muito negativa, e acho que a comunidade araçoiabana também. Parte inclusive eu acho que do prefeito ter ficado em terceiro lugar, o grupo dele foi um pouco por causa dessa obra. E o contexto da obra é uma obra que não dialoga com a cidade, é uma obra que... A praça de uma cidade do interior, ela tem uma simbologia, ela é um pouco do nosso retrato, né? A praça de uma cidade pequena do interior é como se ela é bucólica, ela é uma expressão cultural do seu povo, ela é a sua identidade. Então, quando o prefeito muda, e já foram várias vezes que aconteceu na cidade, foram de forma muito, muito abrupta. Todas as vezes que aconteceram. Gente que se amarrou em árvore, tiraram a árvore daqui, ali e tal. Sempre foi muito abrupto, porque não tem diálogo, um governo que não dialoga com as pessoas. E não foi diferente agora, no século XXI. Ou seja, pensou-se uma cidade e uma praça, uma revitalização, mas não se levou em consideração o todo da cidade, o centro, só aquilo. E aí fecharam a principal entrada da cidade. Veja, Araçoiaba hoje, final de semana, 3 horas da tarde, tem congestionamento. Não se fez um anel, uma via alternativa para depois se pensar a cidade. Foi feita uma reestruturação na praça, uma obra que eu chamo de obra eleitoral, não tem outro caminho para isso. Foi tirado todas as árvores, os bancos. Araçoiaba ainda tem muita gente que vem lá da roça, que vem lá na unidade mista de saúde, que faz compra, que sentava na praça tomar sorvete, embaixo de uma árvore, refrescando, esperando a hora do seu ônibus chegar. Era um ponto de encontro para todo mundo. Ah, mas Mara, tem que modernizar, tem que ampliar o piso. Concordo. Para pedestres, tem que ampliar as calçadas, temos que olhar a cidade do ponto de vista do pedestre, estabelecer as lombofaixas e não lombadas. Acho que isso é um avanço. Mas uma coisa é mérito e a outra não é. Porque é uma obra cara, 4 milhões de reais, e pelo que a gente pegou lá da planilha, foi pago o dobro daquela obra e foi feita a metade. Inclusive agora a briga com a empresa é por causa disso, porque ela deve quase 1 milhão para a prefeitura. E aí até você negociar com o dono da empresa, e o cara bater na mesa, e você bater na mesa também, dizer para o cara que não dá, que ele tem que restituir os corpos. Então é tudo muito complicado. Então nós estamos finalizando a da praça, finalizando lá onde a gente faz a feira da roça no lago agora também. Sim. Tem uns quiosques lá que a gente está finalizando. O cara inclusive quer devolver dinheiro, que ele não quer terminar a obra, porque ficou no meio do caminho e tal. Então a gente está finalizando essas coisas. Agora, a praça da cidade é de fato lamentável, porque eu viajei essa região, falei para você, eu viajei uma média de 80 cidades. Eu puxo a cidade, eu lembro da praça, eu lembro da matriz. Então o povo tem nisso um coração, né? E mexeu com aquilo que é muito importante para o nosso povo. Gostaria que você fizesse uma análise, uma avaliação sobre as manifestações que aconteceram em julho para cá, as manifestações populares de insatisfação, e qual a situação do PT atualmente e a perspectiva do partido para as eleições no ano que vem. Vejo uma manifestação de rua com excelente olhar. Primeiro que o PT ele amadureceu e cresceu dessa forma, se manifestando, podendo protestar, juntando aí profissionais, juntando trabalhadores, juntando intelectuais, juntando juventude, juntando mulher, negro, enfim. Então acho que isso é um celeiro, não é? Esse jovem que está na rua que é o futuro da política amanhã. Vejo que a estrutura partidária é necessária, porque a partir do momento que você exige que acabe-se com esse ou aquele partido, você está pedindo a ditadura, e eu acho que esse não é o caminho. Vejo também que a expressão e os movimentos populares é uma bandeira muito cheia de luta, né? Não tem muito... diferente de que você luta contra a ditadura militar, a abertura do país, eu vejo que é uma classe que há 10 anos atrás, portanto, tinha, sei lá, 10 aninhos, né? Hoje tem 20, tem 11, 12 anos, tem 21, 22, 25. É uma média, né, de jovens que foram para a rua que às vezes não imaginam o que era
a situação do país há 10 anos atrás, em que o pai ficava o dia inteiro numa fila esperando a vaga de uma empresa que não tinha e não existia. Muitas vezes andando a pé, muitas vezes sem poder pagar o ônibus, muitas vezes sem almoçar. Hoje, esses meninos que estão protestando há 10 anos atrás, ele não tinha perspectiva no mercado de trabalho e hoje ele tem um mercado de trabalho completamente aberto para ele. Mas isso não impede, de fato, que ele faça o protesto. Pelo contrário, ele precisa pedir o que é melhor para ele. Então eu acho que eu vejo isso como um direito, vejo que toda a movimentação da sociedade é importante. E se você perceber também, esse movimento ele acontece muito nas cidades que tem Copa do Mundo ou que tem Olimpíadas, que é totalmente natural esse movimento. E vejo também que as redes sociais, de alguma maneira, ajudaram muito na construção desse movimento. O PT, Partido dos Trabalhadores, eu acho que em todo momento foi favorável a esse protesto de rua. Acho que a presidente Dilma conseguiu capitanear muito bem isso sob o ponto de vista do que as ruas estavam pedindo e disse o seguinte: vamos entender o que a rua nos pede. Eu acho que ela fez a leitura correta. Acho que nós perdemos a oportunidade de fazer a reforma política naquele momento, que a gente deveria ter feito. Agora tem uma iniciativa popular nossa, inclusive do Partido dos Trabalhadores, pedindo a reforma política, que é um movimento do PT e da CUT. Nós estamos pedindo e estamos juntando aí mais de 500 mil assinaturas para um projeto de iniciativa popular na Câmara para que isso aconteça. Então, ou seja, o PT está forçando o governo a fazer a reforma política. E os desafios do PT, eu acho o seguinte, né? Nós somos um partido de 30 anos, eu acho que um partido que, de fato, discute na sua militância, na sua base, todos os problemas da sociedade. Nós temos de sociólogo a entregador de pizza, nós temos de prostituta a grandes intelectuais. É um partido que sempre ouviu o clamor das ruas e sempre discutiu muito, né? Sempre muito plural. Partido dos Trabalhadores, nós passamos agora por mais um processo do PED, que é o processo de eleição direta, e agora nós estamos, inclusive, eu não podia fugir desse tema aqui, nós estamos, inclusive, agora passando por um momento em que o único partido, né, parece que foi o único partido que fez que diz a prática do mensalão ou que desviou algum recurso, nós estamos passando por um processo em que o Azeredo fica de fora, em que Aniston fica de fora, em que grandes outros escândalos ficam de fora. Nós esperamos que o Supremo Tribunal aí possa olhar também as outras circunstâncias, mas eu acho que o Zé Dirceu, o Genuíno, o Delubo e outras pessoas que estão sendo aí chamadas a pagar um preço, estão de punhos cerrados, dizendo estão aí na luta, continuam na luta. Eu acho que é uma fase para uma reflexão, para um amadurecimento, e que o PT com certeza vê nisso a possibilidade de sair mais forte. Eu acho que São Paulo, em 2012, tem aí a oportunidade de ter um importante ministro, que é o Alexandre Padilha, à frente da candidatura do governo de Estado, uma figura que eu acho que dialoga muito bem com a rua, com a sociedade, com o movimento popular, é muito carismático. Vejo a Dilma com a grande possibilidade de reeleição do projeto em Brasília. Acho que nós estamos fazendo o dever de casa, que é escolher esse novo candidato para São Paulo, da mesma forma como o Haddad foi eleito na cidade de São Paulo como ex-ministro do MEC, alguém que não era muito conhecido, mas que foi muito bem trabalhado pela militância e basicamente pelo presidente Lula. E eu acho que esse desenho também acontece agora com o Alexandre Padilha, que tem aí à frente um grande desafio, que é os mais médicos, tem mais 3 mil chegando, se quiser 8 para Araçoiaba. Esse é o nosso desenho para a cidade, 8 médicos, os mais médicos. Quer dizer, eu acho que a lição de casa está sendo feita, que é repensar e reconstruir novos desafios. Eu acho que só a política do PAC e a política do desenvolvimento e a história de destravar toda a nossa infraestrutura, que há muito tempo está emperrada, é um grande avanço, que nós vamos conseguir ter a dimensão disso nos próximos 20 anos, do que o Brasil está fazendo agora. Mara, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí, obrigado mais uma vez à Fundação Marino do Amaral, e obrigado aqui, Fernando, sempre um prazer, conte conosco. Obrigado aí ao Vida Pública, um abraço. Obrigada. Araçoiaba agradece a oportunidade. O Vida Pública de hoje conversou com a prefeita de Araçoiaba da Serra, a socióloga Mara Lúcia Ferreira de Mello, a Mara Mello, do Partido dos Trabalhadores.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.